Olá, tudo bem? Eu hoje hoje eu fiz uma leitura diferente e eu queria dividir com você essa leitura. Tá lá em Ruth, no capítulo 1, no versículo 16. Diz assim: Mas Ruth disse: Não me force a abandoná-la. Não me faça voltar para casa. Aonde você for, eu também irei. Onde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. É interessante você fazer a leitura toda, porque a história de Ruth é, é, é uma história muito empolgante. Essa história, não sei se você já ouviu, mas ela começa contando sobre uma família. Essa família era composta de Elimeleque e Noemi. Eles eram um casal e eles tinham 2 filhos, Quilion e Malom. E chegou uma ocasião que a fome ficou tão severa em Israel que eles não tinham mais aonde procurar ajuda. Eles resolveram, Elimeleque resolveu tomar a decisão de ir para as terras de Moabe. E lá eles fixaram residência, porque lá a situação não era tão caótica quanto estava, né, aonde eles moravam. E nessa ocasião, é bem interessante a gente lembrar que ainda não existia um rei em Israel. Ainda era naquela época dos juízes ainda, que Deus levantava pessoas, né, líderes militares para poder governar por um tempo o povo de Israel. E foi exatamente nessa ocasião que aconteceu essa situação, né, que acabou tirando Elimeleque, né, das terras de Israel, levando para as terras de Moabe. Mas eu não quero me focar na família propriamente dita de Elimeleque. Eu quero falar sobre Noemi. O interessante, mas antes da gente entrar e falar sobre Noemi, eu preciso dizer que Elimeleque, depois que estava morando já em Moabe, Elimeleque morreu. Morreu e os filhos dele acabaram se casando com mulheres moabitas. Um se casou com uma mulher chamada Orfa e o outro se casou com uma mulher chamada Ruth. Anos se passaram, mais ou menos uns 10 anos, e morreram os 2 filhos, Malom e Quilion. E aí agora fica viúva Noemi, fica viúva Orfa e também fica viúva Ruth. E a gente sabe, né, lendo a história, que era muito difícil para uma mulher viúva sobreviver, porque a mulher não era como é hoje em dia, que podia sair, trabalhar, ter o seu emprego. Não funcionava desse jeito. Não era culturalmente certo agir desse jeito. E Noemi se vê forçada, agora sem marido e sem filhos, a retornar para Judá. E ela também escuta um boato de que em Judá as coisas já tinham melhorado e já não estava mais tão caótico quando da saída deles para Moabe. E Noemi, pega suas noras e elas partem em direção a Judá. E no meio do caminho, Noemi chama as 2 noras e propõe às 2 noras, fala, olha,
eu não posso ficar com vocês, porque eu não tenho mais como oferecer parentes, né, meus para vocês se casarem, porque era muito normal quando o homem morria, a viúva, desde que casasse com alguém da família, para continuar a linhagem, era aceitável. Mas Noemi não tinha mais ninguém, não tinha mais filhos, e mesmo que Elimeleque fosse vivo, ela já era de idade, então ela não teria condição de gerar uma criança, e até que essa criança crescesse e ficasse pronta para o casamento, a Ruth e Orfa já estariam velhas já. Então ela toma a decisão de falar com as noras, sugerir para as noras retornar para a terra delas, para a família delas, dando uma oportunidade e abençoando as duas de poder voltar e reconstituir família novamente. Só que com outras pessoas, né? De repente com pessoas lá da terra delas mesmo. E elas choram muito porque elas ficaram tão apegadas a Noemi, tão apegadas, e elas não queriam deixar Noemi. Só que Noemi foi incisiva, falou para elas: vocês não podem continuar comigo, porque eu não tenho condições de ficar com vocês. Eu sou viúva, pobre, não tenho família, né? Não tenho ninguém para oferecer a vocês, para vocês se casarem e continuarem a linhagem. Então voltem para suas casas. E elas choraram muito juntas novamente, porque Noemi era uma pessoa que cativou as noras. E Orfa acaba decidindo e volta para a família, né, para reconstruir a vida. Mas Ruth falou com ela que não, que Ruth falou que continuaria, iria com ela aonde ela fosse, porque ela tinha aprendido que com Noemi ela tinha aprendido muitas coisas. E aí ela fala que aonde você for eu vou, né? Se o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Então ela começa a falar para Noemi o que ela tinha dentro do coração, mas aprendido com Noemi. E é aqui que eu quero destacar. O que eu quero destacar nessa história? Eu quero destacar o testemunho. É isso que eu quero falar para mim e para você. Para nossa reflexão hoje. Noemi era uma israelita, né, que conhecia Deus, conhecia a cultura do seu povo e saiu das terras onde morava e foi habitar numa terra estrangeira, com um povo diferente, com uma cultura diferente. Mas mesmo Noemi saindo de onde morava, indo habitar num lugar estranho, Noemi em nenhum momento perdeu as suas raízes. Não perdeu. E a gente vê isso exatamente nesse texto, quando ela despede as noras e as noras falam com ela que não, que vão ficar com elas. E Ruth incisivamente fala: não, aonde você for eu vou, aonde você pousar a sua cabeça eu vou pousar, aonde o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E Ruth começa a falar para Noemi. E se a gente, acho que trouxer para a nossa linguagem atual, eu acho que ela estaria falando assim: Noemi, eu quero ser como você. Você é uma mulher tão de Deus. Você é uma pessoa tão consagrada que eu quero estar com você em todo o tempo. Eu não vou abandonar você, porque você me inspira. E eu acho sensacional essa parte, porque
Ruth, sendo uma estrangeira, uma moabita, que cresceu conhecendo outros deuses e conhecendo outra realidade cultural. Mas quando ela se vê vivendo dentro da casa de Noemi, junto com Noemi, o testemunho de Noemi faz acontecer uma mudança na mente de Ruth de uma tal forma que Ruth abandona a vida que tinha e agora quer ser como Noemi, quer seguir os passos de Noemi, quer fazer o que Noemi faz, quer adorar o Deus que Noemi adora. E aí eu me peguei pensando que quantas vezes a gente sai de um lugar, vai para outro, sai do meio dos nossos parentes ou no meio da nossa comunidade cristã e vai para um outro lugar e lá nesse outro lugar ninguém me conhece, eu sou nova naquele lugar e aí eu penso comigo mesma, já que eu tô aqui eu vou ficar à vontade, eu quero saber, eu vou curtir, vou aproveitar, porque aqui ninguém sabe quem eu sou, então aqui eu posso fazer como eu quiser. E às vezes a gente age de maneira que entristece o coração de Deus, a gente abandona princípios, a gente deixa de lado os valores, sabe, que os valores de reino, os valores morais, os valores culturais, e a gente acaba se degradando. Mas pessoas que estão ao nosso redor veem esse comportamento e às vezes não querem imitar. Pois é, não querem. Que comportamento será que eu estou passando para as pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, que moram perto de mim, que estão na minha vizinhança, que estão na minha comunidade cristã, sabe? Que valores eu estou passando para eles? Que mensagem? A Bíblia fala que nós somos uma carta lida. E se nós somos uma carta, o que as pessoas estão lendo através do nosso comportamento? O que as pessoas estão vendo? Qual é a mensagem que eu estou passando através das minhas atitudes? Qual será? E assim, Noemi deixa uma mensagem tão rica, sabe? Que mesmo estando num lugar que não era dela, num país que não era o país dela, numa outra cultura, sabe? Entre deuses pagãos, Noemi nunca perdeu a fé, Noemi nunca perdeu a essência, não perdeu. A essência estava infiltrada dentro dela, enraizada nela. Por isso a importância de ter raízes fortes, porque aí o ambiente não influencia as minhas decisões, não influencia o meu comportamento, não influenciam. Muito pelo contrário, quando eu tenho raízes aprofundadas e raízes firmes, pode vir a tempestade que for, o vento que for. Eu tenho convicção de quem eu sou, eu tenho convicção do que eu sou em Cristo, que não é qualquer vento que vai me derrubar, que não é qualquer cultura que vai mexer com a minha cabeça, que não é qualquer ideologia que vai me tirar do eixo. Não vai ser. E Noemi ensinou isso para Ruth de uma tal forma que convenceu Ruth de que aquele Deus que Noemi servia era um Deus verdadeiro, que aquela cultura que Noemi carregava era a certa, sabe, que aquele testemunho que Noemi estava dando para Ruth era o que Ruth queria viver, ter para a vida dela. Então vamos ser assim,
sabe? Que amizade você está sendo para as pessoas ao seu redor? Será que as pessoas que convivem com você falem assim, puxa, fulana, ou fulano, você é tão especial, sabe, que quando eu olho para você, eu quero ser como você. Ah, onde você aprende a ser desse jeito? Por que você é assim? E aí você vai e você testemunha, prega e fala do que Deus fez na tua vida, e você fala de quem é você, de quem é Deus na sua vida. E esse testemunho muda a realidade de pessoas? Será que estamos sendo assim? Ou estamos sendo aquelas pessoas em que, quando o outro vê, fala, o quê? Ser como fulano? Prefiro ficar como eu estou. Então, assim, é essa reflexão que eu quero deixar, tá? Para mim e para você. Que a gente seja como Noemi. Que a gente saiba influenciar. Não é ficar perturbando a mente de ninguém ou tentando impor a força. Não, não é isso. Sabe, é você ser tão natural no seu comportamento, tão natural nas suas ações e nas suas atitudes, que as pessoas ao olharem para você falam assim, olha, de verdade, essa moça, esse moço, ele é diferente. Sabe por quê? Porque o que ele fala, ele vive. E que a gente seja assim. Que as Ruths ao nosso redor queiram ser como Noemi era. Que sejamos Noemi e que as Ruths ao nosso redor se espelhem em nós de uma tal forma, de uma maneira tão singular, que eles não queiram mais viver a vida que eles têm, que eles estão vivendo, mas que eles queiram essa vida diferente, essa novidade de vida, sabe? Essa vida cheia de significados que Cristo nos dá. Então é essa mensagem que eu quero deixar para mim e para você. Que sejamos como Noemi. Porque Noemi nos deixa uma lição. Que aonde você for, aonde você estiver, não importa o lugar que você esteja, mas é todo mundo incrédulo, lá não tem ninguém que acredite em Deus. Seja você a pessoa que vai levar Deus para aquele lugar. Seja você o farol nessas trevas. Ah, mas aonde eu tô é uma escuridão, é um breu. Você é luz. Seja luz nesse lugar. Porque quando você iluminar, quando você acender, que a sua chama acender, você vai atrair para você. As pessoas vão olhar e vão falar, o caminho é por ali, porque a luz está seguindo. Então, as pessoas tendem a seguir a luz. Ninguém segue a escuridão. Ninguém segue as trevas. Não, as pessoas seguem a luz. Aonde tem luz, o ambiente é visível, é claro, é transparente, é objetivo e é onde a gente deve estar. Porque nos mostra como as coisas são. Quando o ambiente é escuro, a gente não consegue identificar nada, porque tá um breu. Mas que a gente seja a luz. Porque aonde a luz chega, trevas não fica. Essa palavra que eu queria deixar para nós. Fiquem com Jesus.